quer transladar a função para a direita, e é esse que confunde um pouco a galera, a gente quer transladar a função para a direita, a gente tem que subtrair um h dentro da função. Ou seja, onde você tem, né, o x, você vai colocar menos h, que é aquela quantidade que você quer ir para a direita. Então, isso pode alterar a tua função como um todo. Aqui, como é só x quadrado, tranquilo, né? Mas se fosse, por exemplo, um x quadrado menos 3x mais 6, sei lá. Em todos os lugares que tem x na tua função, você vai ter que colocar o menos h. É isso. E daí, se você quiser subir ou descer ela, né? É só alterar o k. Na prática, seria alterar o valor do c, né? O coeficiente linear da parábola. Muito bem. Então, ela saiu de um ponto e foi para outro. Então, toda vez que tu quiser simplesmente pegar a tua função do jeito que ela é e colocar em outro ponto, é só fazer isso. Só alterar com menos h para onde tu quer ir para a direita e com mais k para onde tu quer ir para cima. Tranquilo, né? Uhum. Então, vamos lá. Acho que a gente pode fazer um exercíciozinho aqui só para fixar isso aí. Vamos fazer o que supostamente é o mais difícil aqui. Deixa eu ver aqui. A x ao cubo é legal. X ao cubo é legal. Eu vou fazer esse aqui. Deixa eu abrir aqui. Tem um problema na tua lista que era mais ou menos isso. A 1 da tua lista eu acho que é legal. Melhor fazer ela do que fazer esse do livro aí. Mas tá falando de reflexão também. Eu queria fazer só uma translação por enquanto. Então vou fazer só a parte da translação, tá? Depois a gente pensa na reflexão. Tranquilo. Ó, tá aparecendo aí. Essa função é dividida em duas equações, né? Para menor igual a 2 e para maior que 2. Daí ele tá falando sobre refletir no eixo y, que seria basicamente você trocar o sinal, né? Na frente. Mas deixa para lá. Depois a gente fala mais profundamente sobre isso. E transladar para o vetor 0,2. Bem, eu não sei exatamente o que ele quer dizer por transladar para o vetor 0,2, mas eu acho que é o ou seja, o primeiro cara ali, né? De acordo com o livro, ele tem essa nomenclatura aqui, né? Vou te mostrar até aqui. O livro ele tem isso. Uhum. Transladar o vetor é simplesmente o A é o cara de X e o B é o cara de Y, ou seja, aqui a gente quer transladar em X2 e em Y permanecer no mesmo lugar. Basicamente é isso. Então vamos transladar só em X2. Então vamos pegar nossa função aqui e onde tiver X a gente tem que colocar agora X menos 2, beleza? Uhum. Nada além disso. 1 menos 2 que multiplica X menos 2. E eu não vejo por que vai alterar o domínio da função. Afinal de contas, né, a gente está mudando o x ali. A gente está mudando a função, não o domínio dela. Então, no lugar do x, agora x menos 2 de novo, e aqui tem outro menos 2. Perfeitamente, então dá para dar uma simplificada. Vai ficar 4, 5. Então vai ficar menos 2x mais 5. E 3 quartos de x menos 4 ao quadrado menos 3. Beleza. Só isso. Tá transladado. E só dando um spoiler, né? Na hora que a gente quiser refletir, vai ser só trocar o sinal na frente de todo mundo, tá? Uhum. Refletir no eixo y. Pelo que eu me lembro, é simplesmente multiplicar por menos 1. Mas eu tenho que confirmar isso aí. Para não cometer nenhum erro bobo, assim. Muito bem. Então tá, cara. Basicamente é isso. Então aqui vai ter uns exemplos que ele vai resolver aqui, né? Ó, bem de boa. A gente vê que
Diferente de outros casos aqui, é simplesmente pegar a função que tu tem, é o mesmo comportamento e repetir ele, só que num lugar diferente, né? Então, nem sempre é assim, né? Mas nesses casos de translação é. Então, se tu parar para pensar, né? Contanto que tu mantenha, por exemplo, uma equação de segundo grau, x quadrado. Contanto que tu mantenha x quadrado, o a, né? O cara que multiplica o x quadrado igual a 1, todas as tuas parábolas são simplesmente translações. Porque os outros caras, eles não mudam, assim, de modo geral, o comportamento da parábola. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Então, tá aí, algumas translações. Beleza. Acho que você podia fazer uma aqui, só para eu ver se tá tranquilo, né? Que tal você fazer a C para mim? Isso aqui é bem mais fácil que as da tua lista, né? Bem que a C é fácil demais, né? É só somar 3. É melhor tu fazer a D, então, tá bom? A C tá muito fácil, tá louco. Tranquilo. No primeiro, no x ao quadrado, vai ficar x menos 5 ao quadrado? Exato. Onde tem x, tem que trocar por x menos 5. Então vai ser x menos 5 ao quadrado. Tá. Acho que fica x quadrado menos 6x mais 4. Bem, deixa eu fazer aqui. Ah, tá. Tranquilo. Mas acho que você tá certo, né? Não tem como errar isso. Você entendeu o que é, né? Deixa eu pôr ali. Para a direita, então é negativo. Se fosse para a esquerda, seria positivo. Então a gente sabe que para produto notável é x ao quadrado menos 10x mais 25. Aqui vai ficar mais 4x menos 20 menos 1. X ao quadrado. E daí isso com isso aqui vai ficar menos 6. E aqui vai ficar 5. E aqui 4. Foi isso que tu chegou, né? Isso. Isso é bem rápido, cara. Isso é bem rápido. Só uma questão. Se ele Diga. perguntasse o valor de A, o valor de A é só 5. O valor do A vetor de mudança? Sim. O valor do A é 5. E se fosse para a esquerda, a gente Menos colocaria 5. menos 5. Então. Exatamente. Perfeito. Então, deixa eu salvar aqui antes que eu perca isso. E vamos para a apostila de novo. Muito bem. Então, tem um monte de coisa igual aí. O chato é esse monte de repetição, né, cara? Tá Uhum. louco. Muita coisa igual. Não dá pra fazer toda a lista, que é meio inútil. Vamos lá. Então agora a gente vai falar dos stretches, né? Que é simplesmente dilatação, então. Então se a gente quer aumentar ela, dilatar ela na horizontal, né? A gente tem que alterar o x. Só que a gente vai alterar o x dessa vez multiplicando algo, né? Então a parábola aqui, ela era naturalmente essa parábola preta, e depois de a gente multiplicar o 2 aqui, né? Em vez de x colocar 2x, ela ficou mais fina.
né? O que é de se esperar, uma vez que com o 4 aqui na frente os números vão crescer mais rápido, né? Uhum. Em vez de, por exemplo, x2 ao quadrado ser 4, 2 ao quadrado vai ser 16. Então eles vão crescer muito mais rápido, né? 10. Muito bem. Só isso. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque nesse caso aqui, né? A gente chegou na mesma resposta de duas formas, né? Então, desculpa, cara. O Avast aqui, ele tem uma. No domingo ele faz isso. Ele apaga todas as coisas e daí, sabe, os cookies e tal, e daí o que que tá aberto fecha. É incrível, assim. Ele faz isso domingo de manhã, como eu nunca dou aula domingo de manhã, né? Anyway. Beleza, então o que eu estava dizendo é o seguinte, quando tu quer esticar, né, uma função, você pode tanto esticar ela multiplicando quanto alterando o x. Só que o que vai ocorrer são fenômenos diferentes, tá? Sim. Né? Então, a gente pode ver o que acontece aqui, ó, mais claramente. A gente poderia colocar num software também, o que acontece quando a gente multiplica a função. Né? Se tu parar para pensar, quando a gente multiplica a função, a gente está simplesmente multiplicando a resposta que a gente já teria. Ela vai ficar uma resposta mais alta, né? Tanto se for negativa quanto positiva. Por isso que nessa função aqui, o que que acontece? Ela aumentou desse jeito. Ela aumentou para cá e aumentou para cá, né? Porque esse era o comportamento que ela estava tendo. Beleza? Agora, Uhum. quando a gente altera, ou seja, ela aumentou na vertical, isso que eu quero dizer. Agora, quando a gente altera o x, né? Dobrando ou triplicando, fazendo qualquer coisa ali, a gente está alterando a horizontal. Então ela ficou mais fina do que ela estava antes. Ok? Tá. Então é isso. Quando tu for fazer esse tipo de problema, tu já tem que ter em mente o que vai acontecer com a tua função. Tu não tem que esperar depois de ter feito a conta, entendeu? Uhum. A ideia é essa. Então, né, vamos fazer esse aqui, eu achei ele bem simpático, depois tu pode fazer um parecido. Exercício aqui. Caramba, a Avast quer me ferrar. Isso que eu pago ainda o Avast. Quem é que paga antivírus? Deixa eu colocar aqui. Eu acho que vai ser melhor deixar grandão mesmo. Senão vai ficar meio zoado ali a proporcionalidade. Então a gente vai aumentar, né? Então vamos fazer o seguinte: eu não sei quais são os valores, né? Porque eu não tenho a função. Mas eu sei que todos os valores, eles, dessa forma aqui, vão dobrar, sacou? Então vamos pegar só os pontos principais, porque o comportamento continua o mesmo. Concorda comigo, Enzo? Uhum. Então, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto, sei lá, 2. Então ele vai ter que estar lá no 4. Tô fazendo a A, tá bom? Uhum. A vai ser vermelho. E esse, olha só que droga, né? Esse aqui, que é o zero, vai continuar zero, porque zero vezes zero é zero. Beleza? Uhum. 2 vezes zero é zero. Aqui é 3, então vai lá para 6.
E aqui é zero de novo. Então fica no zero de novo. E aqui é 3, vai para 6 de novo. Entendeu? Então Uhum. vai ficar assim, ó. E aqui o redondinho. Então é a mesma função, só que é mais esticada na vertical. Beleza? Uhum. Agora eu vou pegar um quadro igual aqui para fazer o horizontal. Senão vai ficar uma bagunça. E aí? Horizontal é um pouco mais tenso, né? Porque o que que acontece? Ah, se a gente está multiplicando por 2 ali dentro, ou no caso aqui por 3 ou o que quer que seja, a gente vai duplicar ou triplicar a velocidade com que algo acontece. Então, aqui é 3, né? Então a gente tem que triplicar a velocidade com que algo acontece. Por exemplo, esse ponto de mínimo aqui, o 3, né? Ele não aconteceu depois de 1, 2, 3 em x? Uhum. Pois é. Então, como a gente está triplicando a velocidade, a gente tem que pegar isso e dividir por 3. Então, esse ponto de mínimo vai acontecer no 1. Entendeu? Tá. Pegou a ideia? Uhum. Ele precisou de 3, agora ele precisou só de 1. E aqui, de novo, do 3 para cá, 1, 2, 3 casinhas até chegar nesse ponto de máximo ali. Que não vai mudar o valor, vai continuar sendo o mesmo, né? A gente está operando só em x. A horizontalidade com que as coisas acontecem. Beleza? Uhum. Aqui é a mesma coisa. Esse pontinho de mínimo aqui aconteceu 3 vezes mais rápido. Então acontecendo menos 1. E aquele cara lá mais alto também. Então, vai ser assim, ó. É a mesma curva, só que, vamos dizer assim, mais rapidamente acontecendo as coisas, né? Uhum. Se a gente tivesse feito 1/3, né, ela seria mais esticada. Demoraria para acontecer as coisas. Então tá bom, eu fiz essa. Acho que você pode fazer uma outra aí, né? Uhum. Mas eu quero pôr uma parecida com a minha, porque senão você vai achar que eu tô sendo malvado. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Essa aqui não vai ter o gráfico. Tu vai ter que construir o gráfico de primeiro. Daí, ó, deixa eu salvar. Depois te mando. Isso aqui, se tu conseguir fazer isso, tu já tá conseguindo fazer 70% desse conteúdo. Então, aí, ó. Você escolhe se quer fazer a x menos 1 ou a x ao quadrado. Tá bom? Então, você vai ter que fazer isso aqui. Mas não precisa fazer no mesmo set of axes, não, tá? Pode fazer em dois gráficos diferentes, se tu quiser. Tá. Show. Daí, não sei se tu tem papel quadriculado aí e tal, mas. Eu vou tentar fazer aqui na mão, mas acho que dá sim. Beleza. Tem que ver que tem algumas funções que são mais fáceis que outras, né? De fazer. Eu quero dizer com isso. Pode ser que fazer ao quadrado assim seja chato, sabe? Uhum. Então talvez a retinha seja melhor ali.
É, se usasse, por exemplo, na segunda ali, em que y é igual a 2f de x, se a gente substituir f de x pelo x menos um, vai dar uma função exatamente igual a outra, não vai? Elas não vão ficar proporcionais? X menos um. Não, não vão ficar proporcionais. Sempre muda quando a gente altera essas coisas. Sempre muda a função. Então acho que eu tô pensando de uma maneira equivocada. Tu talvez está jogando os pontos errados, né? Para reparar as coisas. Tem alguns pontos que permanecem os mesmos, né? Tipo, x igual a zero não muda nada. Pra, Uhum. né? Então talvez tu tenha que observar a reta como um todo, tá? Primeiro tu faz a reta normal, depois tu faz a reta alterada. Cara, preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Tranquilo.
E aí? Feito as coisas? Sim, sim. Se quiser mandar uma foto pra avaliar como é que ficou. Deixa eu arrumar aqui então a reta que ficou bem feinha. Mas ela já manda. Beleza. Tá bom. Ixi. Vou pegar o celular aqui. Beleza. Ah, bom, eu escrevi o y igual a 2x menos 1 na função errada. É a próxima ali. Rapaz, tá feio isso, hein? Eu vou fingir que eu entendi que você. Não, na verdade eu entendi o que você fez, mas só ficou meio feio. Mas tá certo. É, eu não coloquei na proporção ali, fazendo os Sim, cálculos. mas beleza. Tá de boa. Agora vamos fazer outra parada aí. Deixa eu só te perguntar Pode falar, pode uma falar. questão algébrica da lista um que você tinha feito. Tá. Eu Quando fiz ele... a primeira, né? Isso. Isso. Aqui ele fala para a gente colocar. Tem que fazer uma reflection, mas eu não fiz a reflexão. Não, sim, mas no vetor 2 aí vai ficar x menos 2. Isso. Na hora que você substituiu, dentro do parênteses, ficou x menos 2 e tudo isso elevado ao quadrado. A Sim. gente teria que colocar x menos 2 entre parênteses e elevar o x menos 2 ao quadrado e aí fazer tudo, ao invés de ficar x menos 4. Não, não pode fazer isso. Porque ele... Porque o que foi alterado foi o x. Esse x virou x menos 2. Então eu não posso pegar o x menos 2 da alteração e elevar ao quadrado, porque não é isso que está acontecendo. Quem está elevado ao quadrado ali na equação é x menos 2 original, né? Aquele x menos 2 original está ao quadrado, certo? Uhum. Certo. E daí a alteração era, no lugar do x, colocar x menos 2. Então por isso foi justamente o que eu fiz. X menos 2 menos 2. Agora, esse cara, x menos 2, ele fica ao quadrado. Então eu fiz do único jeito que dava certo, entendeu? Qualquer outra matematiquinha aí vai dar errado. Beleza? Ah, Então, beleza. Beleza, estamos indo rápido aqui. Já fizemos as trashs, já fizemos as translations. Claro, tem uma carambada de exercício aqui, mas são todos muito parecidos, né? Se uma outra aula tu quiser trazer alguma coisa além da lista, né? Que tu viu no Raise aí, pode ser também. Reflections. Muito bem. Então, é aquela história que eu te falei. É trocar o sinal, né? Que era positivo fica negativo.
Agora, tu trocar o sinal fora é diferente de trocar o sinal dentro. Para a maioria das funções, né? Existem as funções que a gente chama de funções ímpares, como por exemplo o seno. O seno é uma função ímpar, né? Quando você coloca menos x no seno, é como se tu estivesse colocando menos o seno. É bem louco isso. Por exemplo, o seno de 30 vai ser igual, quer dizer, melhor dizendo, o seno de menos 30 é igual a menos o seno de 30. Tem funções que tem isso, sabe? Uhum. Então, nem toda função é assim, mas tem umas que são. Elas já são naturalmente refletidas, vamos dizer assim. Se tu olhar o seno lá, ele tem isso. Agora, vamos olhar os gráficos para entender de real o que está rolando aí. Ó. Então, essa função, ela naturalmente aqui é f de x. E se a gente coloca o sinal de menos, né? Ela simplesmente inverte. Ela é refletida no eixo x. Então, quando tu coloca o sinal de menos na função, ela reflete no eixo x, beleza? Uhum. E quando tu coloca o sinal de menos no x, ela inverte no eixo y. Então é a mesma curva, só que com os valores de sinal todos trocados, né? Então onde era positivo fica negativo, e onde era negativo fica positivo o y, beleza? E Uhum. daí se tu olhar aqui na outra, né, o comportamento é de certa forma semelhante, porque o, o valor aqui para o 3 é o mesmo, né? Para x igual a 3 é o mesmo, só que aqui é positivo e aqui é negativo, né? Que é o que a gente espera quando a gente vê um sinal de menos na frente, trocando o sinal de todo mundo, né? Agora, aqui, olha só, a função, as duas funções, elas estão no mesmo y, para 3 e para menos 3, sacou? Aqui também, claro, o que eu quero dizer, é o mesmo y para valores de sinais diferentes de x, sacou? Então Uhum. são reflexões, só que são reflexões diferentes, tem lógicas diferentes na reflexão. Entendeu? Que a lógica é diferente, né? Ó, Sim, sim. o ponto dessa é o mesmo que essa, só que os sinais dos x ali é diferente. Beleza, só deixa eu fechar uma porta aqui, cara. Pronto. Vamos ver aqui. O que nós temos aqui? Ele está pedindo para a gente fazer algumas modificações aqui. Eu vou fazer essa aqui só como encargo de consciência e pode fazer uma outra depois. Deixa eu pegar aqui. Por aqui. Beleza. Beleza. O que acontece quando a gente troca o sinal da função? Ela vai ser igual, só que invertida. Então, por exemplo, aqui nós temos essa retinha no 3 aqui, né? Então ela vai lá para o menos 3. Ela foi do menos 3 para o meio do quadrado aqui, então eu vou fazer o mesmo. E daí do meio do quadrado ela foi até o fim do outro quadrado ali. Ou seja, ela veio até aqui, né? Uhum. Tá meio tosco aqui meu desenho, mas é isso. Daí agora o que vai acontecer? Como a gente teve essa parábola que estava descendo, a gente vai ter uma parábola que vai subir. E ela vai subir até, se ver até o menos 1, a parábola vai subir até o 1. Né? Uhum. Meu gráfico mais invertido em Y. Agora vamos tentar invertê-lo em X. Então, né, o jeito mais fácil é, se a gente quiser usar o Paint da forma ovada, né, a gente pode pegar aqui e simplesmente inverter horizontalmente, né? Então vai ser isso. É isso, né? Vai Uhum. ficar assim, mas, né, então eu acho que você entendeu que um é inverter verticalmente, né? Posso até Sim. mostrar que a hora que eu inverter esse cara verticalmente, que vai ficar igual que tá ali.
Olha, ficou igualzinho que eu fiz, ó. Tá vendo? Uhum. E a outra é invertida horizontalmente. Essa Então, primeira é a inversão no eixo X, né? a primeira? Não, a primeira foi inversão no eixo Y. Essa aqui é a inversão no eixo X. Desculpa, falei besteira. Essa primeira é a versão no eixo X, verdade. E essa Ok. segunda é a versão no eixo Y. Tá refletindo no eixo Y. É como se fosse um espelho, tá vendo? Uhum. O espelho tá espelhado. Tá igualzinho um espelho. Quando a gente desenha isso em física, por exemplo, você não tem física na sua escola, né? Tem, tem. Ah, é? É que escola internacional às vezes não tem. Ah, quando a gente inverte, quando a gente vai fazer um desenho num espelho lá na matéria de ótica, no segundo ano do ensino médio, a gente faz exatamente isso aqui. Tem que ficar a mesma distância do espelho, que é como se fosse um eixo Y, assim, na nossa figura. Bem, nada demais, né, cara? Ah, acho que com isso a gente pode, sei lá, tentar fazer umas questões da tua lista aí, porque senão vai ficar muito for dummies. Se bem que tem uns módulos aqui, tem umas inversões já na questão 2. Então, talvez a 3, porque a gente não viu inversões ainda. Você pode começar e eu vou a partir das tuas dúvidas, tá bom? Deixa eu salvar aqui. Beleza. Find the value of P and the value of Q. Então, acho que tu já conhece bastante aí as funções de segundo grau, né, cara? Acho que você consegue identificar ou fazer a conta para descobrir qual que é né, como encontrar os pontos de máximo e mínimo. Tu lembra das equações para encontrar os pontos de máximo e mínimo? Era, acho que para y menos delta sobre 4a Isso. e, e para x menos b sobre 2a. Perfeito, perfeito. Então, com isso você consegue encontrar qual deve ser o P e o Q para que tenha esse exato valor de mínimo, né? Então, tu vai ter que partir dessas equações, na real, né? Uhum. Bem, pode começar aí. Eu vou pegar uma xícara de café. Eu ainda tenho que dar mais uma aula hoje. Apareceu outro cara aí querendo aula também. Só um segundo.
E aí, já encontrou com a equação de segundo grau? Já achei o valor de P e Q Uhum. e eu ia começar a segunda agora. Tá, vamos fazer uma coisa. Bem, deixa eu fazer essa coisa, que senão vai ser um saco. Então me fala como é que ficou a tua equação. Y igual. Primeiro eu só reorganizei, então ficou y igual a menos x quadrado mais qx mais p. Não, mas quem é o Q e quem é o P? Ah, tá. O q é 6 É e, QX, né? Então mais 6x. e o p é menos 4. O P é quem tá sozinho, então menos 4. Beleza. Nessas condições, eu tô vendo aqui o ponto de máxima em 5 quando x é 3. Isso. Beleza. Se tu quiser, até põe um gráfico aqui pra você não ficar perdendo tempo. Fazendo desenho e tal. Deixa eu... Vai ajudar muito, mas tem. Tá, e agora é só reescrever, né? Ficaria 4 mais 6 x menos 3 menos x menos 3 ao quadrado. Isso. Tranquilo. A gente pode até fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu acho que isso vai ser legal. Vamos ver como é que vai ficar a reflexão aqui. Tu falou então que para refletir em x é só menos aqui. Beleza, de fato é. Então, é uma coisa só que invertida, né? E agora, no lugar de x, colocar menos x, né? Então, tava para ter alterado. Ah, peraí. Isso aí tá estranho, né? Tá bem estranho isso aí. Tá esquisito, João. Tá sinistro. É que a equação, ela tinha o menos na frente, eu acho que eu não copiei, né? Igualzinho, né? Agora a gente troca aqui. Aqui dá pra trocar simplesmente aqui, né? Tá refletido em Y, né? É a mesma coisa, só que em Y. No 3 ele fala só para trasladar 3 unidades. Ele não comenta das reflexões. Bem. Na B, né? Tu quer dizer? The Isso, graph isso. transladar 3 unidades positivas direct to parallel to deck tu tá subindo 3, né? Porque se tu quer subir 3 unidades positivas paralelo ao eixo X, então tu quer subir, né? Tipo, transladar 3 paralelo ao eixo X, tu quer ir pra cima. Certo? Então, É. sei lá, deixa eu apagar aqui. Ô, porra. Esse GeoGebra é uma droga, cara. Meu Deus. Ó, não apaga as coisas. Se tu clica num lugar, vai. Se tu clica em outro lugar. Se a gente somar 3 aqui, fica 1, né? E ela sobe um pouco. Acho que era isso que ele queria, né? Uhum. Só isso. Muito bem. Então tá de boa, essa aí foi fácil. Vamos ver a outra aqui. Bem, agora tem bastante questão com inversão, né? Nessa parte da teoria. Então,
Tá, miscellaneous transformations. Transformação de qualquer jeito. Tá, nada que não seja exatamente o que a gente já estava fazendo, só que com mais modificações. Agora sim, a inversa. Isso aqui é símbolo de inverso, tá? Então, como vai ser o gráfico da função inversa? Ó, é bem distinto as coisas. Então, para o gráfico de y de x, vamos usar draw the graph. Tá, aqui nós temos um gráfico de uma parábola, né? Uma parabolazinha. Y igual a f de x has intercepts em menos 7 e 1. Então, né, que são as Acho que raízes aqui, certo? essa parte a gente acho que já trabalhou. Eu e você? Acho que onde as raízes viram as assíntotas, e aí a gente estuda os limites para ver a direção, não é? Sim, vai ser isso, mas aqui é em outro contexto, né? Tá. Lá tu não modificava a função. Tu simplesmente pegava quem era a raiz e pronto, sacou? Ah, mas nesse caso, por exemplo, a função se mantém, não é? Não, a gente vai criar uma nova função, Ok. né? A gente está buscando uma nova função, que é a função inversa. Então aqui é desse jeito, a função inversa vai ser a vermelha aqui. Isso. E daí, bem, vai ser obtida por meio dessas lógicazinhas aqui das assíntotas mesmo. Porque o que acontece é, se para menos 7 o teu f de x foi zero, né? O teu y foi zero, para 1 também, né? Que foi zero. Em y aqui também foi zero em y, né? Então, quando tu inverte a função, a inversa de uma função é 1 sobre a função. Então vai Uhum. ficar nesses pontos 1 sobre zero. 1 sobre zero a gente já conversou que é infinito, né? 1 sobre zero a gente já conversou que é infinito. Então, o negócio é esse. Muito bem. O problema é, como é que vai ficar esses gráficos, né? Porque não é tão simples assim para qualquer função ver como é que vai ser a inversa. No menos 7 tudo bem, mas e depois, né? O que vai acontecer? Bem, no menos 7 vai para mais infinito aqui. E agora quando for pegar valores menores, né, valores maiores do que 7 aqui, ou seja, 8, 9, 10, 1 trilhão, 1 quadrilhão, que seja, você vai colocar esses números grandões aqui embaixo, né? E essa divisão vai dar zero, não é mesmo? Quanto maior for o teu valor de imagem ali, de y, maior vai ser o número ali embaixo do 1, e 1 dividido por um número muito grande é zero. Por isso que para cá ele tá indo para zero, entendeu? Uhum. E o mesmo aqui, né? Novamente causando o assíntota no 1, né? Porque 1 também é raiz. E aqui vem um ponto bem interessante, né? Beleza. Para depois da raiz, a gente já sabe que vai tudo para zero e vai para infinito exatamente nelas. Mas nessa região aqui, né, entre as raízes. Bem, é nessa região entre as raízes que tu tem o ponto de menor valor de y dessa tua função. Certo? Então, nessa região, esse ponto de menor valor de y, ele provavelmente, né, vai ser o maior valor da tua função. Né? Por quê? Porque quanto menor o número aqui, maior é o y. Concorda comigo? Uhum. A ideia é essa. Então, bem, com essa ideia a gente consegue construir dessa forma. E novamente, né, nos limites aqui tu vai tender a menos infinito, né? Porque tu tá indo para menos 3, para menos 7 para 1 pela esquerda e pela direita, né? Dos valores. Então eles também vão para infinito. Então fica um bicho bem feio, né? Como você pode notar aqui, inverter a função nem sempre é tão fácil. Beleza? Uhum. A função mais simples que tem, a função y igual a x, ela já fica uma desgraça invertida. Né? E aqui a gente está falando de uma parábola, então o nível aumenta bastante, assim. 1 sobre x vai virar uma função horrível.
Mas vamos lá. Vamos fazer. Eu vou fazer esse aqui. X mais 3 aqui que é parecida. Deixa eu pôr aqui. Bem, o gráfico dessa reta aí é tranquilo, né? É uma reta identidade, y igual a x, né? Só que ela começa no x igual a 3, né? Então, parece que tem uns 45 graus, a gente sobe um pouco, né? Beleza. Então, essa aí é a função x mais 3. Agora, se a gente quer essa função aqui, o que que vai acontecer, né? Daí complicou, porque como a gente vai ter esse, essa possibilidade de zero ali na parte de baixo, né? Então a gente vai ter provavelmente nos negativos as coisas mais bizarras possíveis. Então, vamos pensar aqui em x igual a 3, que vai ser aqui, por exemplo. Deixa eu pegar a mesma distância aqui. A Tu gente, vai ter. Oi, diga. a gente começa definindo os limites, as assíntotas, ou não? Exato. Ah, tá. Mesmo se não fosse uma coisa de função inversa, tá? Uhum, Sempre vai pelas assíntotas para poder fazer um bom desenho. tranquilo. Então, a gente nota que essa função, né? Se tu tá pegando valores um pouquinho. Não, pera, falei besteira, não é no 3, é no menos 3, né? Uhum, Então, não sei, eu acho que o menos 3. O menos 3 é onde essa reta cruzaria ela também. sim. Afinal de contas, ela é a reta identidade, né? Então, aqui seria menos 3, beleza. Daí, o que que vai acontecer? Pela direita do menos 3, tu vai ter respostas positivas. Tu vai ter um zero positivo. Então, tu vai ter pela direita ele lá no mais infinito. Uhum, E, novamente, né, como os números vão crescer, tende a zero. Beleza? sim. E pela esquerda, como tu vai ter um zero negativo, tende a zero. Uhum, Beleza? Então, né, a assíntota está aqui, como tu mesmo reparou. Mas apesar de ser então uma retinha, né, uma função simples, já aumentou, já ficou com um nível de dificuldade bem alto assim fazer as inversões, né? Então, funções inversas, normalmente o negócio complica a nossa vida, beleza? uhum, Só para você saber assim que não vai ser simplesmente tu, sei lá, girar a função, que nem era nos outros casos. aham. Muito bem. Então tá bom, meu caro. O negócio é esse. Obrigado. Amanhã, né? Amanhã nós voltamos, né? No horário normal, às 7. Hum, Semana que vem eu vou estar viajando, essa semana aqui. Essa semana, amanhã já, no caso. É isso. Ah, que bom. Amanhã até sexta-feira. Que bom que você avisou, senão eu não teria que considerá-la. Mas beleza, cara. Muito obrigado aí. Essa semana, então, não vamos ter aula, né? Isso. Nem quinta. É, nem Então tá bom. segunda, nem quinta. Valeu, abraço, meu cara. Até. Obrigado, viu? Tchau, tchau.